paz do Senhor. É um prazer estar com vocês novamente nesse minuto com Deus. Quero deixar uma palavra na sua meditação neste dia, que o Senhor possa ministrar algo ao teu coração, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: Então o rei se dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou, foi com pressa à cova dos leões, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo dos Deus vivos, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou Daniel ao rei: Ó rei, vive para sempre. Quero deixar essa palavra para mim, para a sua, para a nossa meditação a respeito deste grande homem de Deus chamado Daniel. Um homem fiel, um homem que foi temente a Deus, e que nós vemos nesses dias tão difíceis que nós vivemos, o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor, o quanto vale a pena obedecer a Deus, aos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que Daniel, já na sua velhice, tinha um costume de orar 3 vezes por dia, e por conta dessa sua oração, dessa sua comunhão, dessa sua intimidade com Deus, foi então ele conduzido até a cova dos leões, porque ali conspiraram contra Daniel para que ele não fizesse qualquer tipo de oração ao Deus que ele servia. Talvez nós se perguntamos, mas o que de adiantou, de que valeu essa fidelidade, este compromisso que Daniel teve com o Senhor? De fato, ele foi jogado na cova dos leões, mas nós percebemos que Daniel, fiel, obediente a Deus, foi lançado na cova dos leões, mas não sofreu nenhum tipo de dano. Os leões não causaram nenhum tipo de dano a Daniel. O que eu quero dizer para você neste dia é que a nossa fidelidade a Deus, a nossa obediência, a nossa perseverança em seguir os princípios de Deus não vai nos livrar de lutas, de perseguições, não vai livrar eu e você, nós, de passarmos por adversidade. A prova que Daniel passou, a fidelidade que Daniel teve, não livrou Daniel de passar pela cova dos leões. Mas é interessante que a fidelidade de Daniel fez com que Daniel passasse na cova dos leões e saísse de lá ilesos. Quantos não entraram naquela cova e foram ali, irmãos, estraçalhados por aqueles leões? Quantos que não foram, que entraram naquela cova, irmãos, e não retornaram, não saíram daquela cova? Então, quantos hoje passam pela prova e não saem dessa prova? Ou quantos passam pela prova e saem todos machucados dessa prova? Por quê? Porque não tem sido fiel ao Senhor. Então, quando nós somos fiéis a Deus, nós até passamos por prova, nós até passamos por luta, nós até passamos por adversidade, mas a nossa fidelidade a Deus faz com que nós entramos e saímos desta aprovação ilesos, porque Deus nos garante a vitória. Foi isso que aconteceu com Daniel. A fidelidade de Daniel, ele até passou pela cova dos leões, mas de manhã, quando o rei foi lá chamar Daniel, a Bíblia diz que Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhão. Isso acontece na vida daqueles que são fiéis a Deus. Quantos que nós não conhecemos, que passam pela prova, passam por lutas, que nós mesmos olhamos e dissemos: não tem chance para essa pessoa não vai suportar, não vai passar, não vai aguentar. E no final nós vemos essas pessoas cantando, dando testemunho daquela gloriosa vitória que eles receberam. Por quê? Porque eles foram fiéis. Então, vale a pena ser fiel. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Deus, continua tendo essa intimidade, esta comunhão, obedeça os mandamentos de Deus. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, tema ao Senhor, tema a Deus, creia no Senhor Jesus Cristo, que você vai passar pela prova
dando glórias a Deus, amém? Fique com essa palavra neste dia e que o Senhor possa falar melhor ao seu coração, em nome de Jesus, amém.